eu sou a Bruxa Felícia. E eu sou a Bruxa Beth. E eu sou o Tito do Canta uma História. Hoje nós temos a parada literária. Vem conosco, nono ano! E a nossa convidada especial, a escritora e poetisa Miriam Oliveira. Acompanhem conosco a leitura do poema da Miriam Oliveira. Árvore, de braços erguidos, altiva e serena, garantido a vida a quem te procura. Frondosa folhagem de beleza plena, abrigo seguro para as criaturas. És a responsável pelo puro ar, pelo alimento de tantos viventes, pela sombra fresca para descansar, a flor, a madeira, o fruto, a semente. Da vida na terra és a garantia, com as raízes fortes fincadas no chão. O canto festivo, ao clarear do dia, enche os teus galhos de satisfação. Pequeno arvoredo ou de grande porte, compõe a beleza da vegetação, e quem por descaso provoca a tua morte está preparando a própria extinção. Esse lindo poema ganhou uma melodia. De braços erguidos, altiva e serena, garantindo a vida a quem te procura. Frondosa folhagem de beleza plena, abrigo seguro para as criaturas. És a responsável pelo puro ar, pelo alimento de tantos viventes, pela sombra fresca para descansar, a flor, a madeira, o fruto, a semente. Da vida na terra és a garantia, com raízes fortes fincadas no chão, o canto festivo ao clarear do dia, enchem os teus galhos de satisfação. Pequeno arvoredo ou de grande porte, compõe a beleza da vegetação, e quem por descaso provoca a tua morte está preparando a própria extinção. De braços erguidos, altiva e serena, garantindo a vida a quem te procura. Frondosa folhagem de beleza plena, abrigo seguro para as criaturas. Olá! Este conto, O Gênio da Preguiça, escrito também pela nossa convidada, a escritora Miriam Oliveira. Pois numa manhã, a mãe foi acordar o Pedro. Ao chegar no quarto, já escutou uma queixa. Ai, me dói a cabeça, estou com febre, muito doente, não vou poder ir para a escola. Mas a mãe olhou e percebeu que não tinha febre. Mas, Pedro, não tens febre e dor de cabeça? Pois não tinhas nada agora mesmo? Depois de um ai e dois ai, falou que estava com dor na barriga. Mas, Pedro, essa dor andou da cabeça, não era na cabeça, agora é na barriga. Estou mal por inteiro. Mas a mãe, muito esperta, conhecendo essas manhas, deu uma sugestão. Pedro, fique bem quietinho, pois vou conversar com o gênio da ciência. Logo vai lhe dar uma poção que tudo vai resolver. E assim,
A mãe saiu do quarto e Pedro, na mesma hora, se aconchegou nas cobertas e começou a cochilar quando, de repente, escutou alguém ao lado falando: Pedro, Pedro, dê-me um pouco dessa coberta, um pouquinho, um espaço nessa cama. E Pedro olhou assustado. Era alguém com os cabelos arrepiados, com os olhos arregalados, olhando para ele. Ora, quem és tu? Não és o gênio da ciência. Não, sou o gênio da preguiça e também quero entrar nessa cama. E assim ficarmos bastante tempo aqui, deitadinho no quentinho, sem ir para a escola. Mas Pedro não gostou da ideia de colocar na cama aquela criatura tão horrenda. Pois logo a mãe chegou trazendo uma poção. Disse: olhe, Pedro, o gênio da ciência mandou essa poção. É perfumado, um perfumado chá de ervas cidreiras, e assim vai te curar. Pois Pedro pegou aquele chazinho, tomou como se fosse um leitinho com chocolate. Até esqueceu, olhou para o lado. Cadê? Onde está? Onde está aquele monstro? Pois o gênio da preguiça viu que ali não tinha lugar para ele. Pois enquanto Pedro tomava aquela poção do gênio da ciência, ele escapuliu, foi embora para não mais voltar. E para surpresa até de Pedro e de sua mãe, em 5 minutos estava pronto para ir para a aula. E assim terminou o conto, porque preguiça ali não tinha mais lugar. Gostaram desse conto? Pois essa escritora tem muitos outros contos muito legais. Então, depois procura lá, lê e curte, porque curtir um bom conto é tudo de bom. Ela, que é escritora, poetisa, contadora de história, foi professora da rede municipal por 19 anos. Miriam Oliveira, seja muito bem-vindo nesse bate-papo com a gente. Obrigada, Bruxa Felícia, obrigada, Bruxa Beth. É um prazer estar aqui com vocês, mostrando um pouquinho do meu trabalho para as crianças. Isso, nossos amigos, vocês vão amar essa escritora. Ela tem um livro que fala bem da sua infância, né? E assim vocês vão descobrir de onde ela veio, né? E depois aqui em Curitiba, ela realizou muitos trabalhos na rede, né, como professora, e hoje ela encanta a todos nós, né, também contadoras de histórias, né, com a sua obra. E este livro em especial, como eu disse, fala da sua infância, não é verdade, Miriam? Porque desde que eu me entendo por gente, a história, a contação de história faz parte da minha vida. E quem era a minha primeira contadora de história? A minha mãe. E esse livro, além dos outros meus trabalhos que estão aqui expostos, esse livro aqui, Lembranças de Lua, ele foi feito com um carinho muito especial, porque é um resgate das minhas memórias afetivas, da minha infância, as melhores da minha infância, que traz uma história, um momento onde nós tínhamos muita escassez de bens materiais, mas nós tínhamos uma natureza esplêndida, nós não tínhamos redes sociais, não tínhamos luz elétrica, não tínhamos celular, nem televisão, nem computador, nem tablet, somente a palavra como meio de comunicação. E era naquele momento em que a minha mãe sentava para contar a história, que o encanto e a magia se fazia presente. E esse encanto e essa magia eu coloquei aqui nesse livro, que eu quero convidá-los a todos vocês
crianças, adolescentes, jovens, para fazer uma viagem comigo através da poesia, da cadência das rimas, para uma noite enluarada lá no sertão do Pernambuco, e que começa assim. Lá para as bandas do infinito, depois de um dia bonito, o sol cansado de tanto brilho se aprontava para dormir. Com um suspiro profundo, se escondeu atrás do mundo, dando lugar para as estrelas que, uma a uma no céu, começavam a surgir. Com elas, vinha a lua cheia, imponente e orgulhosa, se exibindo toda prosa, com a luz que sobrou do sol, que acabara de sair. Eu e mamãe ficávamos juntinhas, sentadas na areia quentinha, sentindo o cheiro das flores que terminaram de abrir. A noite vinha chegando, misteriosa e serena, espalhando com a brisa o perfume da açucena. Mas no interior da pequena casa era possível enxergar a luz frágil do lampião, porém do lado de fora era o brilho do luar que nos chamava a atenção. Eu e mamãe conversávamos, lembrando histórias contadas nas noites enluaradas que iluminavam o sertão. Mãe, o que é que tem na lua? Parece um homem grandão. Dizem que é São Jorge que está matando o dragão. Dragão? Como ele é? E tem nome? Dizem que era um bicho feio que fazia o povo passar fome. Então São Jorge o matou e o povo ficou protegido. Aí Deus o colocou na lua para que todos possam vê-lo e lembrar do acontecido. Legal! Eu queria ir lá também. Não diz bobagem, menina, na lua não vai ninguém. Ah, mas bem que podia ir. É só fazer uma escada que vai bater lá no céu e começar a subir. Mamãe achou engraçado e deu uma gargalhada. Meu coração foi ao céu, sem precisar de escada. Abraçada aos joelhos, com a cabeça inclinada, eu olhava para a mamãe como quem vê uma fada. E para não ter daquele momento nem um minuto perdido, eu arrisquei mais um pedido. Conta mais, mãe. Eu adoro ouvir histórias. Sei que a senhora tem muitas aí na sua memória. Ela fez um breve silêncio e continuou a falar. Histórias não me faltavam e ela adorava contar. Dizem que em uma casa que tem 6 filhas mulheres e o 7º é filho homem, na noite de lua cheia ele vira lobisomem. A noite já ia longe e eu senti um arrepio. Não sei se era por medo ou era por causa do frio. Por mim eu continuava ali. Mas o vento abusado deu um sopro bem gelado, querendo nos avisar que era hora de dormir. Trago as histórias guardadas na lembrança e no coração. Quando olho para o céu numa noite enluarada, subo no lombo do tempo, veloz como o pensamento, de volta pro meu sertão. Lembranças de lua. Que coisa linda! Que coisa mais linda! Obrigada. E lindo também são essas ilustrações, né? De Paula Kranz, a ilustradora Paula Kranz, uma artista maravilhosa que viajou comigo na história, no texto, conversou com o texto e trouxe todo o encanto do Nordeste, das chitas, para ilustrar esses versos, e ficou maravilhoso
E, enfim, não vamos poder mostrar todas as ilustrações, mas o livro está disponível. Mas que lindeza, né, Lindeza, Bia? Eu me senti lá no sertão. E o lobisomem? O 7º filho vira lobisomem? Imagine então uma casa encantada onde tem 17 bruxas. Eu conheço essa casa, já fui lá. E vocês sabem que a casa completou 25 anos e tivemos a honra de receber da poetisa Miriam Oliveira um lindo poema, falando um bocadinho de cada bruxa. Então, a nossa gratidão é imensa. A honra foi minha, Bruxa Beth, Bruxa Felícia. Que estão aí nos escutando. Olhem depois, né, os 25 anos da Casa Encantada, para vocês conhecerem também este poema que a Miriam Oliveira fez para as 17 bruxas que moram lá. Agora estamos um pouquinho quietinhas por causa da pandemia, igual a vocês também estão aí um pouquinho quietinhos, não estão? E, Miriam, eu gostaria que você falasse um pouquinho para eles sobre verso, sobre prosa, sobre rima, uma pincelada, porque você tem muitos estilos, né? É uma escritora, poetisa, assim, que tem muito conhecimento na escrita, né? E deixando esses livros sempre encantadores. Bom, eu escrevo nos 2 formatos, né? Os meus livros todos, tirando esse aqui, são em prosa, são textos narrativos, onde se utiliza o parágrafo, é o texto em prosa. Mas eu escrevo também em versos, como vocês puderam ver esse livro aqui. Além dos muitos poemas que eu também escrevo, são em verso. O que é o verso? O verso é cada frase do poema e a estrofe é o conjunto das frases. Então, quando eu digo assim, de chinelinhos de dedo e caderninho na sacola, eu estou falando um verso. Caminhava eu sem medo em direção à escola. 2 versos que formam uma estrofe. Então, esse é o texto poético escrito em verso, que também eu faço, e com rimas, porque a minha influência poética veio da literatura de cordel. Como vocês puderam ver, eu não nasci em Curitiba, eu nasci no sertão do Pernambuco. Eu moro em Curitiba há 30 anos, fui acolhida nessa linda cidade. Aqui eu construí a minha família, minha carreira como professora na rede municipal, como a Bruxa Felícia já falou. Trabalhei por 19 anos como professora e pedagoga, sou muito honrada por isso, trazendo sempre as histórias e a leitura para a minha sala de aula. E eu trabalho com as rimas porque eu comecei desde cedo a tomar gosto pela leitura através da literatura de cordel. Vocês sabem o que é literatura de cordel? Eu não vou explicar agora. Se não souberem, vão pesquisar. Isso. Porque depois nós podemos, em um outro momento, falar um pouco mais sobre a literatura de cordel, que é muito interessante e tem poetas maravilhosos. E eu não sou uma grande cordelista, mas eu escrevo algumas coisas. O poema da árvore, que foi cantado lindamente pelo Canta uma História, o Tito, a Bruxa Beth, a Bruxa Felícia, é um pequeno cordel que tem 4 quadras, né? 4 estrofes, 4 versos em cada estrofe. Então ali vocês podem ver bem a divisão de verso e de estrofes, né, naquele poema, que ganhou uma melodia lindíssima e eu fiquei toda emocionada, eu estava ali toda arrepiada assistindo eles cantarem e estou muito, muito honrada com esse presente. Então, esses 2 gêneros textuais são os que eu mais utilizo na minha escrita. Eu escrevo tanto em prosa, que são a maioria dos meus livros, quanto em verso, como vocês acabaram de ver este livro aqui, e todos os poemas que eu
escrevo, todos eles são com rima. Existem textos poéticos que são em prosa também, mas eu particularmente gosto muito da sonoridade e da cadência das rimas, porque essa é a minha influência poética vinda lá da literatura de cordel. Miriam, e nos diga uma coisa. A maioria das pessoas pensa, eu vou escrever um livro. E escrever um livro. É um passe de mágica, né? Explica pra gente como foi que se iniciou a escrita na tua vida e como que você faz para fazer os teus livros. Olha, Bruxa Felícia, como eu disse, a história está na minha vida desde que eu me entendo por gente, porque eu tive, como vocês viram aqui, uma contadora de história maravilhosa que era a minha mãe. E um detalhe, a minha mãe era completamente analfabeta, ela nunca foi à escola, ela não sabia ler nem escrever, mas quando ela começava a contar uma história, o encanto e a magia tomava conta dela e ela passava isso para mim. Isso está exatamente aqui nesse livro, como vocês puderam ver. E quando a minha mãe me contava uma história, imediatamente eu saía a reproduzi-la com os meus brinquedos de osso de mocotó, bonecas de osso de mocotó e caroço de manga, né? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar boneca, então a gente se virava com o que a natureza dava. E aí eu saía reproduzindo aquelas histórias e criando outras. Então isso está em mim desde que eu era pequenininha. Só que eu nunca pensei em escrever livros, em publicar livros, escrever histórias em livros. Quando eu era professora, eu trazia, claro, essa prática da história, da leitura para minha sala de aula. Eu fazia teatrinhos de fantoche, eu fazia a minha aula de leitura se chamava Momento Mágico, era acho que toda quarta-feira. E quando eu esquecia desse momento, as crianças já começavam a perguntar: professora, e o momento mágico? Era o momento da leitura, onde cada um pegava um livro, escolhia, tinha livros disponíveis para todos eles, e eles escolhiam um livro e ia ler, e aí eu os orientava e ajudava e instruía a criarem suas próprias histórias, e eles apresentavam no teatrinho de fantoche, e era uma maravilha. Então essa atividade da leitura e da escrita fez parte de toda a minha vida ao longo do meu trabalho. Mas em 2011, quando eu me aposentei da educação, eu pensei, meu Deus, não posso ficar longe do universo infantil, não posso ficar longe das crianças. Então eu fui fazer um curso para ser contadora de história voluntária. Tenho que me formar, me orientar mais para ser uma contadora de história. E foi durante esse curso, que durou acho que 1 ano, foi maravilhoso, pelo Instituto História Viva, é uma ONG de contadores que atua nos hospitais, que eu faço parte até hoje. E aí eu comecei a conhecer pessoas da literatura que eu nunca tinha entrado em contato. E aí eu comecei, inspirada pelas histórias que eu contava, eu comecei a colocar no papel, colocar no computador as minhas próprias histórias. Comecei a criar histórias e comecei a contá-las. E alguém do meu grupo de contadores falou assim: nossa, eu contei uma história chamada Limosa Minhoca Curiosa, que esse ainda não foi publicado em livro, acho que foi um dos primeiros que eu escrevi, mas ainda não foi publicado. E aí uma das contadoras disse: que história mais linda, as crianças ficaram encantadas com a história, e ela falou assim: de quem é? Eu falei: é minha, sou eu que escrevo. Como assim você não publica essas histórias em livros para as crianças? Eu vou te apresentar uma pessoa que já é escritora e que ela pode te orientar como fazer. E foi assim que começou a minha jornada na escrita. Não foi fácil, publicar um livro não é fácil. Além do trabalho que a gente tem para criar a história, para mergulhar no universo da criança, para escrever, até chegar a isso aqui, é um longo caminho, extremamente caro, não é barato. E assim, tem todo o trabalho de ilustração para ficar esse trabalho lindo que vocês viram aqui,
a gente tem que encontrar um ilustrador que entenda o que você escreveu, que comungue com aquela história para fazer um trabalho lindo como esses que vocês estão vendo aqui. E tudo isso é muito trabalhoso e muito caro. Mas, gente, eu não recebo muito retorno financeiro, mas o retorno que eu recebo das crianças, quando eu vejo uma criança com o meu livro na mão, toda encantada, lendo, se encantando e saboreando uma história que eu escrevi, Bruxa Felícia, esse é o melhor retorno que eu, enquanto autora, posso receber. Porque é maravilhoso e não existe palavras para descrever essa satisfação. Então eu vou continuar escrevendo. Isso. Eu sei que você mora num paraíso. Que bom. E que bom, dali você tira muita inspiração, né? Tô vendo aqui tantos bichinhos, né? Que você os conheceu no seu próprio jardim, né? Mas tem a história de um lobo que ela chegou até você de uma maneira diferente, não é verdade? Como eu estava falando, o quanto que eu me encanto quando eu entro em contato com uma criança, quando eu vejo seus olhinhos brilhando, né? Porque o mundo da literatura ainda é muito longe para as crianças. Eles acham que o escritor, assim como o professor e as bruxas, estão lá no mundo da imaginação, mas está mais perto do que vocês podem imaginar, né? Só falta um trabalho efetivo de mediação e que aproxime o autor de você, criança, não é? E eu fui a uma escola fazer um trabalho de contação de história, uma tarde de autógrafo dos meus livros que eu já tinha publicado. E chegou uma criança para mim com os seus olhinhos brilhando e falou assim, nossa, ele está mostrando ali que falta só 10 minutos, mas é rapidinho. Ela chegou para mim e falou assim, nossa, eu nunca falei com uma escritora antes. Você escreve uma história de lobos para mim? Como quem diz assim, deixa eu aproveitar, porque não é todo dia que se fala com uma escritora. E aquilo me tocou de um jeito tão maravilhoso que eu escrevi a história de lobo no mesmo dia. Eu cheguei em casa, peguei o meu computador. Vocês sabem como é que eu escrevo? Eu só escrevo na minha cama. Eu não escrevo no meu escritório, nem na mesa. Eu pego meu computador, encosto bem confortável nos meus travesseiros e ali nascem todas essas histórias lindas que vocês estão vendo. É ali que eu escrevo. E naquele dia eu cheguei em casa, peguei o meu computador, comecei a escrever 6 horas e 9 horas eu estava com a história pronta. Gente, foi um presente dos céus. Eu não escrevo sobre encomenda não, mas aquele dia essa história veio do céu, veio direto como um presente dos anjos para mim, e eu não mexi mais na história, porque quando a gente escreve, geralmente a gente escreve a história e deixa ali. Aí depois a gente vai lá e mexe, remexe, e muda e acrescenta, mas nessa história do lobo Godofredo, o lobo que tinha medo, deixa eu mostrar para vocês, essa história maravilhosa que fala sobre o medo, sobre a empatia, sobre se colocar no lugar do outro. E foi escrita de uma só vez. E foi para a editora aprovou. E aqui está o livro e eu pude lançá-lo num evento da escola, onde a menina estuda. A menina se chama Rihanna, tem uma dedicatória para ela nesse livro. E eu pude presenteá-la com o livro já impresso, colocar nas mãos dela a história de lobo que ela me pediu. Foi um prazer imenso, foi maravilhoso para mim. Então esses são os pequenos retornos que eu, enquanto autora, recebo dos meus pequenos leitores. Mas sabe, meus amigos, um dia as bruxas andam muito por aí. E um dia a gente, né, voando aí com as nossas vassouras, eu escutei uma coisa maravilhosa e eu pensei, pois eu quero escutar novamente. E ela trouxe. Eu trouxe aqui. E eu trouxe. quero agora escutar de novo. E na voz
da autora. Gente, esse poema, como eu gosto muito de fazer poemas narrativos quando eu falo da minha própria história. Então esse poema se chama Saudade Maria. Eu utilizo a boneca de pano como metáfora, porque eu conto um pouquinho da minha partida do sertão aqui para o sul. Se chama Saudade Maria. E prestem muita atenção, porque a cadência da rima nos faz viajar. Maria, boneca de pano, um dia deixou o sertão. Viajou dentro da mala, em cima do pau de arara, para longe do seu torrão. Foi conhecer as paisagens de um lugar que nunca viu, muitos dias de viagem pelas estradas do Brasil. Maria encontrou morada nas terras boas do sul, conheceu araucária, chimarrão e gralha azul. Mas a saudade do sertão, essa fica, não tem jeito. Faz doer o coração, vive grudada no peito. Tem saudade do céu estrelado e do intenso luar, de quando no colo da menina debruçava-se na janela para ver a noite chegar. Da lembrança de Maria pinga sonho e recordação de quando enfim a chuva caía, fazendo brotar vida do chão. E com a menina dançar, rodopiando e rindo à toa, ouvia o coachar dos sapos que vinham lá da lagoa. Um dia, como Maria, eu também deixei o sertão. Na mala, além de Maria, estava cheia de ilusão. Botei o pé na estrada com o sonho de enricar, deixando para trás minha gente, minha terra, meu lugar. Descobri pelo caminho que a riqueza que eu queria ficou no olhar tristonho de uma outra Maria, que apesar de toda dor, não me impediu de partir. Em silêncio me abençoou para que eu pudesse seguir. Hoje a saudade Maria faz o meu peito doer, mas não me entrego à tristeza, amargura e padecer, e não esqueço aquele dia. E a bênção daquela Maria dá-me forças para vencer. Que lindo, Que lindo. muito lindo. Obrigada por ter trazido. Eu vou guardar com muito carinho esse aqui, porque é muito, muito lindo. E eu vejo assim nos teus livros que fala muito de amizade, né? De amizade, de respeito, de diferenças, né? Exatamente. E eu acho que isso também você traz da tua vida de magistério, né? Da tua vivência, certeza. né? Com certeza. E fala um pouquinho da Madalena e do Zé do Casco. Como você disse, eu tenho um enfoque interessante para a questão da amizade, a figura do amigo como a figura salvadora, que vem ajudar, porque eu tive muito isso na minha trajetória. Eu tive muitas pessoas que me estenderam a mão e me ajudaram muito, e eu faço questão de colocar isso nos meus livros. E além disso, como você falou no início, eu sou apaixonada pela natureza, pelos bichinhos. E um dia, eu passeando numa praia, acho que de Santa Catarina, eu vi alguns pescadores puxando uma rede de pesca, aquela pesca predatória que a gente costuma ver, né? E aí, dentro da rede, além de alguns peixes, vinha 2 tartaruguinhas rolando involuntariamente dentro daquela rede. E eu fiquei olhando aquilo e todo mundo tirando foto, achando o máximo. Eu não achei o máximo, não. Eu me coloquei no lugar daquelas tartarugas e fiquei pensando naquela cena. Eu falei, elas não gostariam de estar ali, né? E como tinha bastante gente, os pescadores as tiraram da rede e colocaram de volta, e elas, mais que depressa, trataram de voltar para a água, como quem diz, ufa, dessa vez nós escapamos. E eu saí dali pensando naquela cena, e nasceu As Aventuras de Madalena e Zé do Casco, que conta a história de 2 tartaruguinhas, que são muito amigas,
que se defendem juntas, que nadam juntas, que brincam juntas, que brigam também, ficam de mal, emborradas, mas que enfrentam muitos perigos desde que nascem, porque as tartarugas, assim que nascem, que saem do ovo, elas enfrentam muitos perigos até chegarem na água. E uma vez chegado na água, acho que estão salvas. Não estão não, porque os perigos aí são criados pelo homem, pelo ser humano. E elas enfrentam, além de comer plástico do lixo que é jogado na praia, elas são atropeladas por lancha, elas são caçadas pelos caçadores que gostam de matar as tartarugas, enfim. E um dia elas se separam. Eu não vou contar toda a história, é claro, né? Um dia elas se separam, porque por causa de um acidente justamente do atropelamento, Madalena some, Zé do Casco fica extremamente triste. E será que eles vão se encontrar de novo? Será? Mas o que eu quero alertar aqui esse aqui é um pedido de socorro, é um alerta mesmo para os cuidados com a natureza, para a proteção não só do meio ambiente marinho, mas do meio ambiente como um todo, da natureza como um todo. E fica aí todas essas, né? Ficam aí todas essas dicas, né? De literatura Mas, Beth, e aquele convite, né? Para conhecerem a obra da nossa escritora Miriam Oliveira. Mas, Beth, sabe, de todas as coisas que a Miriam falou, que foram coisas lindíssimas, o que mais me marcou, o que mais me impactou aqui foi que ela escreve sonhos no lugar dos sonhos. Eu fiquei arrepiada com isso, porque é nesse lugar que você escreve. E ontem eu estava lendo um pouquinho, porque eu gosto muito de ler, e eu ouvi uma coisa muito interessante. A literatura, as pessoas acham, literatura infantil é feita somente para criança. Não, a literatura infantil agrada a todos os gostos. De 0 a 100. E assim, esses livros são todos muito especiais, porque além da riqueza, da escrita, da prosa, da rima, do verso, ele ainda tem imagens maravilhosas, né? Com certeza. E agora eu quero saber uma coisa tua, Miriam. Uma dica, porque lá tem os nossos amigos que estão lá do outro lado e eles estão assim, mas eu tenho uma história, mas nem vou escrever, imagine, muita gente, você sabia que pensa assim? Sim. E para essas pessoas, o que você diria para elas começarem a escrever? Eu diria que se eu conseguir, você também pode. Não Fica desista. Fica aí essa dica. Não desista jamais dos seus sonhos, porque para mim era como se fosse ganhar na loteria. Era uma coisa tão distante como ganhar na loteria. Está aí, eu estou hoje com 8 obras publicadas, né? Não é fácil, como eu já falei, não é fácil, mas busque, procure, né? Se informe, vai atrás do seu sonho que é possível. Tudo você pode. Miriam, obrigada, minha querida. Gente, aproveitem isso. Obrigada, gente. Até a próxima. Essa história aconteceu num jardim, em um jardim lindo. Havia um besouro, B. B saía para voar durante o dia para se alimentar com os pulgões que ficam nas folhagens. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre B saía durante o dia. Todos os besouros saem à noite para caçar. E à medida que a luz do luar vai indo, eles vão seguindo para encontrar a sua casa. Eles são seguidos pela luz do luar. Mas B, certa vez, quando ele estava voando à noite procurando seu alimento, ele viu ao longe, lá ao longe, uma luz. Mas era uma luz muito forte e ele pensou assim, nossa, a lua está aqui perto, eu vou atrás. E ele foi voando e bateu na janela. Tinha uma janela grande, mas B não desistiu. Aquela luz o encantara e ele tentou e bateu suas asinhas e bateu
Até que por fim ele viu uma frestinha, assim pequenininha. Ele se espreitou e conseguiu. Foi aí que ele viu a luz mais perto e novamente pá, bateu na tela do celular, no meio de uma live. É isso mesmo, estava acontecendo uma live. Mas B queria muito entrar naquela luz e ele tentava, e a pessoa começou a se debater, ficou toda descabelada. Ali a briga foi longe. A pessoa que estava fazendo a live resolveu encerrar, pôs fim e fez o seguinte: foi até lá do outro lado, deixou o celular e quando viu, o B tinha sentado assim em um sofá ali perto. A pessoa veio espreitando com um pote de vidro na mão e prendeu o B lá dentro. B sabia que não tinha mais saída. Mas ele era muito esperto. Ele resolveu encolher as patinhas, se virou para cima e fingiu de morto. Foi nesta hora que a pessoa pegou ele e resolveu jogá-lo pela janela. Quando jogou pela janela, ele saiu voando. A partir daquele dia, B nunca mais quis saber de voar à noite. E quando está bem à noitinha, ele coloca uma venda nos olhos. Assim, ele não corre o risco de ver luz nenhuma que o encantará. Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Essa é um conto da Miriam Oliveira. Nossa escritora e poetisa Miriam Oliveira trabalha com muitos animais e entre eles tem uma calopsita. E nós fizemos uma surpresa para ela e esperamos que vocês aí gostem da nossa surpresa. Vamos lá, gente? Calopsita voando pelo céu, liberdade ela queria para se realizar. Fora é seu nome no lar encontrou, mas da sua vida ela queria cuidar. Calopsita voando pelo céu, liberdade ela queria para se realizar. Fora é seu nome no lar encontrou, mas da sua vida ela queria cuidar. Ela foi adotada por uma boa família, mas em suas penas não podia voar. Tinha muito amor, comida, casa e carinho, mas a gata da família queria devorar. Calopsita voando pelo céu, liberdade ela queria para se realizar. Fora é seu nome no lar encontrou, mas da sua vida ela queria cuidar. Calopsita voando pelo céu, liberdade ela queria para se realizar. Fora é seu nome no lar encontrou, mas da sua vida ela queria cuidar. Essa história de uma calopsita que foi adotada e com todo carinho vivia naquela casa. Mas tinha uma gata que lambia o focinho querendo abocanhar. E um dia ela, como estava sempre em casa, bem tranquila, esqueceram das suas penas das asas cortar. E assim ela chegou até a janela e viu que ali ela ia ter a sua liberdade. Não é verdade? Então, que cada um de vocês aí olhe a janela e vejam tudo que vocês têm pela frente e para construir. Vamos deixar um abraço bem grande para cada um que está aí vendo a gente? Agora é só assim, né? E um beijo da Bruxa Beth de longe. Um beijo da Bruxa Felícia. E um beijo do Tito e de todo Canta uma História. E te esperamos em breve com mais uma surpresa. Tchau!